Pronto. Obrigada. Então, assim, deixa eu já combinar com vocês o seguinte, tá? Eu sempre vou elaborar um resumo das aulas, tá? Porque como o tempo que a gente tem, ele é bem curtinho e também eu acredito que não adianta eu descarregar muita coisa para cima de vocês num dia só. Então, eu vou elaborar sempre um resumo escrito, tá? Eu vou fazer uma lista de exercícios com alguns exercícios do Enem. E eu também vou fazer ali algumas dicas de leitura de livros mais consolidados e de algumas obras, assim. Tem um filme daqui a pouco que pode ser legal. E aí eu deixo alguma observação, assim, de algo que tá bem certo no filme e de alguma coisa que tá bem errada, tá? E aí a gente combina da seguinte forma, tá? Às vezes as questões estão muito fáceis, essas questões de Enem. A gente pega, abre e todo mundo resolve elas bem tranquilo. Mas às vezes a gente tem muita dificuldade, a gente bate o olho nelas e não sabe assim nem por onde começar. Eu, pelo menos, comigo acontece assim, tá? Quando a gente tem conteúdos bem abrangentes, que nem é o caso de Grécia, de Roma, história geral mais especificamente, são conteúdos assim que às vezes a gente apanha, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente dá aquela apanhada para resolver, tá? Então a gente combina assim. Eu deixo uma lista de exercícios, procuro o máximo de exercícios que eu conseguir do tema e disponibilizo para vocês. Se enrolaram, não conseguiram resolver algum deles, tá? Tipo, não entendi. Ou então vocês foram resolver, até acharam a resposta certa, mas não sabem bem por que ela tá certa. Sabe quando a gente vai praticando ali por eliminação e não dá certo? Então, daí vocês me avisem, porque daí eu faço um vídeo elaborando a resolução da questão para vocês e deixo no Google Drive, envio para vocês ali explicando, tá? Para a gente não ficar tanto tempo assim preso na aula e depois de vocês terem aula o dia inteiro, porque eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, que é bem cansativo mesmo. Então eu deixo ali para vocês como que resolve, como que lê essa questão. Eu até separei para a aula de hoje uma questão que é para a gente resolver juntos, para eu explicar como eu resolvo as minhas questões do Enem, como que eu resolvi. É um jeito que eu uso para resolver desde o meu primeiro Enem, que eu fiz lá em 2013, e vem dando certo, assim, conforme eu vou fazendo. Pelo menos para humanas, isso dá muito certo. E eu queria, assim, que qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me perguntem, vocês me chamem, que eu paro e eu ajudo vocês, tá? Tem algumas partes, assim, do conteúdo de hoje que eu vou passar mais batido, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar batido, mas não é porque não é importante, tá? É só pra gente não se prender a esses detalhes agora, mas eu vou deixar elaborado no resumo, tá? No resumo escrito que eu vou deixar separado direitinho lá para vocês. Vai ser sempre assim, eu sempre vou fazer dessa forma. E aí vocês, depois de lerem o resumo, se ainda assim ficar com dúvida, vocês me chamam e eu ajudo, tá bom? Porque o que acontece? São aquelas questões bem quadradinhas, assim, tal ano aconteceu tal coisa por conta de tal motivo. E aí isso eu acho que acaba que é uma enxurrada de informação em cima de vocês que não vai ajudar tanto, tá? Então, eu vou começar a compartilhar o slide da aula de hoje para a gente entrar mais ou menos já no conteúdo, tá? Se ficarem com dúvida, qualquer coisa, assim, tipo, não entenderam, alguma coisa assim, vocês me avisam e aí me chamem, porque às vezes, quando eu tô compartilhando a tela, eu não enxergo vocês me chamando, tá? Eu só enxergo o slide que eu tô apresentando. Então, até vou ver se eu consigo entrar no tablet aqui ao mesmo tempo. Tu quer me mandar e eu passo o slide para ti? Pode ser, deixa eu só então mandar o slide para ti e deixar ele salvo aqui direitinho. Daí a gente já começa, só um pouquinho. Tu vai mandar pelo WhatsApp, está? Uhum. Só deixa eu achar onde foi que eu salvei ele, porque sou uma pessoa muito organizada, vocês vão ver com o tempo, assim. E aí vocês vão descobrir que eu demoro um pouco para achar as coisas conforme eu vou salvando elas no meu computador. Tá.
ver se ele tá abrindo direitinho aí. Tu não consegue mandar ele por PDF? Não sei, peraí. É só converter ele? Sim, é só baixar em PDF. Tá, peraí. Deixa eu ver se ele vai ir agora, só um pouquinho. Veio. Veio? Agora eu já tô enxergando vocês de novo. Ok, gente, então eu vou começar pelo assunto de Grécia, tá? Eu vou disponibilizar também ali uma linha do tempo, tá? Mas eu já queria adiantar uma coisa para vocês, que eu acredito que vocês já devem estar, assim, carecas de ouvirem, mas é com relação às temporalidades da história, tá? Existe uma convenção que divide a história em temporalidades, que a gente tem a pré-história, a gente tem a história antiga, a gente tem a história medieval, a gente tem a história moderna e a gente tem a história contemporânea, tá? Isso não significa, por exemplo, que a pessoa está andando na Idade Média e daqui a pouco ela trupica e cai na Idade Moderna e ela muda completamente de cabeça, ela muda completamente de vida, tá? Então, existe, claro, mudanças e existem marcos que são utilizados para a gente definir onde começa e onde termina a antiguidade, onde começa e onde termina a Idade Média, onde começa e onde termina a Idade Moderna. E aí a gente acaba convencionando para fins de estudo algumas coisas e algumas características que são comuns a determinados períodos, tá? Existe uma discussão muito grande, assim, que vai debater justamente se essa divisão ela ainda é válida, se ela não é, tá? Mas, assim, para o Enem, eles vão cobrar essa divisão, tá? Então, eu nem vou entrar muito nessa discussão das divisões, tá? A gente não vai abordar pré-história, isso até é interessante de eu comentar com vocês, porque eu acredito que eu me lembre, em todo o período do Enem, acho que caiu uma questão só de pré-história, e fora isso acaba caindo, às vezes, alguma questão de pintura rupestre ou algo assim, que daí entra mais na questão das artes, né? Então, eu nunca vi cair algo mais quadradinho, assim, do campo da história, de pré-história, por isso a gente acabou definindo, né, no currículo, que já acaba entrando em Grécia e Roma, tá? Então, a gente começa pelo que mais cai no Enem, porque a gente tem pouco tempo, né, e poucas aulas para poder estar discutindo essas questões, tá? Se for do interesse de vocês que eu elabore alguma coisa com relação à pré-história, me avisem lá no grupo, que também eu posso criar um resuminho, eu tenho alguma coisa pronta de pré-história, tá? Mas, assim, aquela coisa quadradinha, idade dos metais, paleolítico, neolítico, isso não cai, nunca caiu no Enem, tá? Eu acho que se caiu, caiu uma vez só. E se não me engano, a vez que caiu foi antes do Enem 2008, né? Que foi aquela reformulação para o Enem da maneira com que a gente tem hoje, tá bom? Então, a gente convenciona e começa a partir da antiguidade, tá? E daí, a antiguidade, o mais importante para o Enem, o que mais cai é Grécia e Roma,
tá? Mas vale lembrar que existe toda a parte oriental, tá? De antiguidade, que eu também vou elaborar um resuminho só para vocês saberem mais ou menos do que se trata, que daí a gente tem Egito, tem Mesopotâmia, que cai muito menos na prova e aí a gente acaba não trabalhando tanto, tá? Com relação à Grécia, então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, assim, sempre características geográficas quando a gente vai tratar de história geral, tá? Porque isso é muito importante, tá? Com relação à Grécia, então a gente tem uma pouca fertilidade dos solos, tá? E isso é muito importante porque vai se desenvolver um tipo de população, um tipo de comércio também mais lá para frente, e também uma forma com que essa sociedade, né, toda vai se organizar, em partes em função dessa questão da organização geográfica, tá? Então a gente tem um solo pouco fértil, em função de ser um solo acidentado e uma região montanhosa. Então, quando eu perguntei para vocês, assim, lá no início da aula, quando vocês pensam Grécia, o que vem na cabeça de vocês, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, porque Grécia virou um destino turístico bem famoso, assim, nos últimos anos. E se vocês forem, assim, parar para pensar naquelas fotos, naquela coisa turística, vocês vão ver que é uma região de muitas ilhas, aquele mar transparente lindíssimo, né? Tem aquelas ruínas gregas, especialmente de Atenas, né? Que eles gostam de ver bastante. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho na geografia, tá? E quando a gente pensa, assim, na parte histórica, eu sempre gosto, pelo menos, eu não sei se é porque, óbvio, eu sou uma aprendiz de historiadora, então, para mim, a história tem um gosto muito grande e eu acabo tendo uma vontade muito grande, né, de estudar isso. Mas eu sempre gosto de fechar os meus olhos e me imaginar naquele lugar, naquele período e tentar entender. Isso é um anacronismo, claro, aquela ideia de que eu estou tentando, com a minha cabeça de hoje, me colocar em outro lugar. Mas pode ser uma ferramenta que ajuda a gente um pouquinho a pensar. Mas se imaginem sendo uma população que não tem internet, que não tem telefone, que não tem livros, né? Que nem desenvolveu a escrita ainda, tá? Essa paisagem acidentada, esse monte de pedra, essa região de litoral. Então, o que acontece, tá? Favorece um certo tipo de desenvolvimento populacional, tá? Por ser uma região montanhosa, uma região de ilhas, né, em função de alguns vulcões antigos, a gente tem populações isoladas, tá? Eu não quero me ater à questão pré-histórica, né? Isso tudo que a gente trata no início de Grécia acaba sendo uma questão de pré-história, mas pode deixar no slide anterior, Bárbara. Mas eu queria, assim, que vocês pensassem assim, tá? Que imaginem que tem muitas montanhas, tá? É muito difícil a circulação entre um lugar e outro, tá? Então, a ocupação desse território, ela acontece e alguns povos, eles nem entram, a princípio, em contato uns com os outros, tá? Então, eu queria que vocês pensassem mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Pode passar. Então, eu trouxe para vocês um mapa, eu não sei se tá bom de olhar, mas geralmente, quando a gente vai estudar, claro, é uma aula de história, mas a gente acaba sempre entrando um pouco na geografia. Tem alguns termos que aparecem que não estão tão no Google Maps, tá? Mas que eu deixei anotado, eu disponibilizo para vocês o slide depois direito. Se precisarem de mais alguma coisa também eu ajudo. Mas eu gosto sempre de estudar, e isso é uma dica que eu dou para vocês. Isso me ajudou bastante no vestibular, não tanto quando eu estava no ensino médio, mas depois, quando eu prestei o vestibular de novo. Eu pego os mapas e eu desenho muito em cima dos mapas, eu anoto algumas coisas em cima, eu anoto os nomes dos locais de época, porque isso me ajuda bastante a estudar. Porque, por exemplo, aparece bastante quando vocês estão estudando ali Grécia, a questão do Mar Jônico, a questão do Mar Egeu. E a não ser que vocês pesquisem especificamente Mar Jônico e Mar Egeu no Google Maps, quando vocês abrem esse mapa ali da Grécia, vocês procuram Grécia, ele vai abrir um mapa grande assim, tá? E vai aparecer a Península Itálica, a Península Balcânica, mas ela não vai aparecer esses detalhes, tá? Então, eu deixei ali anotado. Isso é um conselho que eu dou para vocês sempre que forem estudar história, tá? Sempre usem a anotação nos mapas, sempre, primeiro que facilita muito a memorização de vocês,
o Enem gosta muito dessa articulação entre conhecimentos das áreas de humanas. Então, é muito rara a questão que cai história por história, geografia por geografia, questões de geopolítica que vocês vão ver em atualidades, enfim, nessas outras questões, né? Vai cair muito essa questão dos mapas. Então, eu sempre indico que vocês, quando vão estudar história, sempre estudem com um mapa junto, porque isso facilita muito, e façam as anotações de vocês em cima dos mapas, tá? Isso, para mim, ajuda muito e eu tenho certeza que vai ajudar vocês pra caramba também, tá? Então, é uma dica gigante. Nossa, é um divisor de águas para a vida. Não sei se alguém vai tentar o Enem para tentar a história depois, mas isso, sim, a Bárbara pode confirmar. É uma questão, assim, para a vida de quem é historiador, de quem vai para geografia, de quem vai para relações internacionais, quem vai para filosofia depois para tentar, né, associar esse monte de pensador. Vale muito a pena estudar sempre, sempre, sempre com um mapa, tá? Então, aqui eu deixei salvo para vocês no slide, mas eu posso mandar também separado, se for o caso. Então, ali tem o Mar Egeu, que é bem importante, a Península Balcânica, que é basicamente essa península. Gente, definição de península é bem simples, tá? É um conceito de geografia, mas acho que vale a pena a gente pensar, porque ele é repetido várias vezes em história. É quando a gente tem uma parcela de terra que ela é banhada 3/4 dela por água e 1/4 daí por terra. Então, é o caso ali da Península Itálica, que vocês veem ali a botinha da Itália. Em cima ali tem a terra, né, que está ligando ela ali com a península, e ao redor tem o resto todo banhado de água. E ali a Península Balcânica, que é onde está realmente a parte da Grécia, né, e das ilhas gregas, tá? E, enfim, esses são, assim, a parte bem importante para vocês com relação a mapas, tá? Pode passar. Então, eu queria só fazer, assim, algumas considerações com vocês com relação aos períodos, tá? Deixa eu só me organizar aqui direitinho para não falar bobagem com vocês, tá? Mas, assim, o período micênico, então, Deixa eu só situar vocês um pouco, tá? O que é considerado pré-história, né, nessa questão, quando a gente está estudando Grécia? Até que as polis estejam organizadas, é considerado pré-história grega. Então, a gente dá uma passada por cima, né, desses períodos aqui, para a gente compreender mais ou menos como funciona, para vocês entenderem como que a gente chega até ali a questão do período clássico, que é onde vai ter Platão, Sócrates, período arcaico, que é onde vai ter o desenvolvimento das cidades-estado. Mas só para vocês terem uma noção do que vem antes, para vocês se localizarem, para vocês entenderem que esses outros períodos eles existiram e que é neles que a gente tem a formação, então, daquilo que a gente vai ter mais conhecimento ali da própria Grécia, tá? Então, aqui no período micênico, então, a gente está tratando de temporalidades que são antes de Cristo, tá? Isso também é algo, assim, que a gente pode fazer uma discussão interessante, né? Que essa nomenclatura da história ser antes de Cristo e depois de Cristo, né? Afinal de contas, ela é uma nomenclatura de uma historiografia cristã, a historiografia é a escrita da história, tá? Mas também para o Enem acaba que é isso que é utilizado, assim, eu só vi eles usarem uma temporalidade diferente numa questão de matemática, eu não me lembro qual foi o ano, que daí eles trataram ali da cronologia com relação a Maomé, e aí fazia uma analogia entre as duas e fazia vocês fazerem o cálculo. Então, eles entregavam todas as informações e vocês calculavam daí como que estava ali a temporalidade, tá? Mas com relação a todo o resto, por mais problemático que seja, tá? O que ocorre é justamente essa questão aí de uma temporalidade que, infelizmente, a gente tem essa temporalidade que acompanha a questão cristã, tá? Então, a gente tem aí esse primeiro período, então, que trata da história grega, é o período micênico. Ele também é considerado período pré-homérico, tá? O Homero é aquele que a gente tem, que foi considerado o pai da história, enfim, que é um período que vem depois, tá? Mas o período, então, micênico ou pré-homérico é esse período, então, de 1950 até 1100 a.C., tá? E esse período é basicamente essa primeira construção que eu coloquei para vocês, tá? É a invasão desses primeiros povos,
é a construção das primeiras fortificações e a invasão dórica, tá? Os dórios são os povos que vão dar origem ao povo espartano, tá? Tem os outros povos que dão origem à população ateniense e aos outros povos, que eu não coloquei aí, tá? Mas, se vocês quiserem, são os seguintes, tá? Só para passar por cima, assim, para vocês saberem quais são, tá? Mas são os aqueus, os eólios e os jônios, tá? Esses três povos, os aqueus, os eólios e os jônios, eles dão origem ali ao que a gente conhece como a população ateniense, tá? E os dórios são os povos, é o povo que vai dar origem à população espartana, tá? Os dórios, eles são um povo que é conhecido, assim, por uma invasão violenta, né? Que acaba que é um pouco do que a gente tem conhecimento do que foi Esparta. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente está trabalhando esses povos da antiguidade, tá? Primeiro porque a gente tem uma ausência de fonte histórica. Bom, fonte histórica, o que a gente pode trabalhar como fonte histórica, tá, gente? Se vocês quiserem também eu posso preparar um material só sobre isso. São os relatos de época, é aquilo que a arqueologia vai levantar pra gente como vestígio, são aquelas louças, aqueles... enfim, são essas coisas que as pessoas, que a humanidade vai deixando de vestígio para nós ao redor do tempo. Então, a história acaba que trabalha bastante com o registro escrito. Então, quando a gente trata, às vezes, de povos como os dórios, os povos assim, da antiguidade... especialmente aqui quando a gente está tratando de povos que são pré-históricos, às vezes a gente tem relatos que são de um povo narrando outro povo, e às vezes é um povo inimigo narrando um outro povo. Então a gente não sabe exatamente o que disso é verdade e o que não é. Então, dentro da própria história existem narrativas que podem se confundir, tá? Então, o que a gente sabe é que os dórios eram um povo que acabaram tendo uma invasão que, a princípio, era violenta, tá? Aqui tem uma expressão que é comunismo primitivo, tá, gente? Esse comunismo, ele não tem nada a ver com essa ideia de comunismo que a gente mais ou menos conhece agora, tá? Comunismo primitivo é a ideia de que não havia propriedade privada, tá? É a ideia de que havia alguma espécie de caça e coleta, de que mesmo que eles desenvolvessem alguma agricultura de início e alguma cultura de pastoril, ela era dividida entre todos, né? E aqui a gente não tem uma sociedade estratificada a princípio, tá? Ela vai acontecer depois. Então, a ideia de comunismo primitivo é mais ou menos, né, em linhas bem gerais, isso, tá? É uma divisão entre os bens da comunidade de uma forma mais igualitária, tá? Pode passar, Bárbara. Ui, deixa eu ver se eu consigo passar aqui também. Então, a gente tem de 1100 a 800 a.C. o que a gente conhece por período homérico, tá? Então, o Homero é aquele cara que a gente conhece como o pai da história, e eu não sei se vocês chegaram a trabalhar isso em literatura, no ensino médio. Eu cheguei a dar uma olhada, mas é bem difícil. A gente tem dois relatos do Homero que são muito importantes sobre Grécia, que são a Ilíada e a Odisseia, tá? Alguns historiadores vão considerar esse período homérico como um período de trevas, tá? Gente, muito cuidado com esses períodos assim que eles consideram períodos de trevas, tá? É muito complicado. Por que eles vão dizer que esse período é um período de trevas? É porque a gente tem uma ausência muito grande de documentação, e essa ausência de documentação ela é muito complicada para a gente dizer o que aconteceu naquele período. Então, a gente tem esses dois relatos do Homero que vão narrar mais ou menos por cima o que estava acontecendo nesse momento, tá? Então, a gente tem a Ilíada, que vai narrar o que seria a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é aquela história, e aí ali eu botei um resumão, tá? No slide, só para vocês saberem do que eu tô querendo dizer, que é aquela narrativa do cavalo de Troia, que daí eles botam um cavalo de Troia na frente de Troia para invadir, tá? Desses dois aqui, tem, acho que uma série, se não me engano, ela tá no Netflix, tá? Eu não tenho certeza, que é Troia. E ela vai narrar a questão da Helena, que era de Esparta, e daí vai para Troia, é uma função, tá? Ele é um período bem complicado.
a ausência de fonte faz com que a gente duvide até da existência de Troia, tá? Então, a gente não tem certeza. Tem um sítio arqueológico que achou algumas fontes que vai dizer que talvez Troia tenha existido, daí existe alguns relatos que vão dizer que Troia existiu, vai ter relato que vai dizer que Troia não existiu. O que a gente tem, então, é essa narrativa do Homero, tá? Mas o que eu queria destacar para vocês também, assim, como historiadora, é que vocês também sempre prestem atenção, porque o historiador, ele usa bastante de relato literário, tá? Como é o caso da Ilíada e da Odisseia. E a gente, na graduação, aprende a ter muito cuidado com esses relatos, associar eles com outras fontes, e então a gente acaba tendo, assim, uma aprendizagem muito grande de cuidado mesmo e de trato com a fonte histórica, de saber duvidar dela, de saber fazer as perguntas certas para ela, tá? Então, acaba que a gente põe muito em xeque, assim, se isso é verdade, se isso não é verdade, mas a gente constrói, assim, o que poderia ser a partir do que a gente tem, tá? Então, é uma questão bem controversa, tá? Mas dessa questão, eu queria, assim, que a gente pensasse aqui de uma coisa bem importante, tá? Com relação a essa questão da formação dos primeiros genos, tá? Aqui eu até posso mandar um resumo depois para vocês, mas eu não achei tão, assim, relevante, tá? Mas a gente tem ali, que eu falei para vocês no início, um solo pouco fértil, né? A gente falou ali um pouquinho no comecinho, tá? Pela escassez, né, dos alimentos, existe ali uma questão de que povos que têm mais ou menos uma certa identificação, ou seja, povos que têm mais ou menos a mesma identidade, que entraram, ocuparam aquele território, eles se unem, tá? E aí tem a formação desses primeiros genos, tá? Genos é como se fosse uma comunidade, tá? São pequenas organizações entre seres humanos, tá? Então, se organizam os primeiros genos, tá? Dentro desses genos, começam a surgir figuras de autoridade, tá? Essa figura de autoridade é o pater. Essa figura de autoridade, eu queria que vocês gravassem ela mais ou menos na cabeça de vocês, porque ela vai ser importante depois. Porque depois eles vão se tornar os eupátridas. Isso é como se fosse sementinha do que vão ser os eupátridas bem lá para frente, tá? Que são importantes. Lembrem que os eupátridas são cidadãos, tá? Então, aqui eu queria trazer só para vocês entenderem como que se forma. Como que a gente sai de um comunismo primitivo, lembra aquelas organizações mais primitivas, para vir se organizando até chegar numa polis, tá? Então, a primeira coisa que acontece é essa questão dos genos. Então, os genos se formam, esses genos têm uma autoridade que é o pater, e esse pater, ele vai virar... os pater, eles são uma espécie de nobreza. Gente, não é nobreza como a gente vai entender depois lá na Idade Moderna, tá? Isso é como se fosse um princípio de uma estratificação social, tá? Então, é como se ele fosse mais importante que os outros. Então, a gente tem o início de uma diferenciação entre essas pessoas, tá? Então, esse pater, ele é uma espécie de ser humano mais importante dentro da comunidade. Por isso que a gente diz que está se formando uma espécie de nobreza, tá? Mas é uma nobreza diferente. Assim como quando a gente for falar da formação de uma monarquia, de uma oligarquia, dessas estruturas que a gente tem depois na história, também são diferentes, tá? Cada período histórico tem estruturas, às vezes podem ser similares, tá? Mas a gente precisa prestar um pouquinho atenção, tá bom? Desse período, acho que é mais ou menos isso, tá? Pode passar. Então, aqui... Bárbara, passa para mim, para o próximo. Bárbara. Certo. Gente, daí a gente passa para um período que ele é bem importante, tá? Que é esse período, que é o período arcaico, tá?
O período arcaico ele vai então do ano 800 até o ano 500 a.C., tá? Aqui é importante porque é nesse período que vai se formar a polis, tá? E aí aqui eu não coloquei bem detalhado porque isso não cai, mas é interessante que existem algumas estruturas que vão se modificando, tá? E aí eu posso botar isso no resumo depois, tá? Eu coloco. Porque só para vocês terem uma ideia, porque é mais uma curiosidade mesmo. Lembra que a gente falou ali dos genos? Então, se um geno se junta com outro geno, a gente tem uma estrutura que se chama frátria. Então, já é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Como se fosse uma coisa um pouco maior. Então, um geno com outro geno se forma uma frátria. Duas frátrias, quando formadas, vão formar uma tribo, que já é uma estrutura que a gente tem um pouco mais de familiaridade, tá? Duas tribos, a gente tem a formação de demos. Demos significa povo, tá? É uma palavra grega. Se a gente tem a junção de dois demos, a gente chega na polis, tá? E quando a gente chega na polis, é o fim do que se chama a pré-história grega, tá? Então, quando a gente forma as polis, a gente chega no período antigo, tá? Então, aqui eu trouxe o dado de como funciona uma polis para vocês. No Enem não costuma cair especificamente essas coisas de vocês darem um nome. Mas, às vezes, acontece de cair questões em filosofia que acabam cobrando de vocês mais ou menos, que apavora, na verdade. Vocês veem ali que o Platão, ele é julgado, ele vai falar na Ágora, ou que coisas assim acontecem, tá? Ou então, vestibulares, assim, que são um pouco mais chatinhos de fazer, como o da URGS, acabam cobrando isso mesmo, assim, de vocês dizerem o que está em qual lugar. Então, eu destaquei aqui para vocês compreenderem mais ou menos como funcionava essa estrutura aqui da polis, tá? Então, a polis, ela tem basicamente duas macroestruturas, assim, que a gente consegue bater o olho nela, ali na foto dela, nos esquemas dela, e mais ou menos entender que são duas estruturas bem importantes e bem interessantes, tá? A gente tem o que se chama de acrópole, que é basicamente um núcleo urbano, tá? É aquela parte que fica bem alta. Lembra que a gente tem a Grécia toda acidentada, cheia de morro. Então, por um ponto de defesa, existe uma parte mais alta da cidade, e a parte mais alta é onde ficam as coisas mais importantes, tá? Então, é basicamente a parte mais alta da cidade, é onde fica a parte religiosa e palaciana, tá? E também existe a ágora. Gente, a ágora, ela é bem interessante de mais ou menos vocês saberem o que é, tá? A ágora é onde acontecem as atividades jurídicas, as atividades comerciais, as reuniões e os encontros, tá? Ele não necessariamente as partes administrativas fiquem na ágora, elas podem ficar na acrópole, tá? Só que assim, a ágora, vocês vão ver frequentemente ela sendo citada em textos de filosofia, de sociologia, porque na sociologia às vezes cita, né, alguns filósofos, e na filosofia, quando vocês forem ler alguma coisa de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, vocês vão ver que eles falavam na ágora, vocês vão ver que eles discutiam coisas na ágora. O Sócrates foi julgado na ágora, se defendeu na ágora. Então é interessante vocês saberem, tanto por uma curiosidade, como às vezes o vestibular pode querer confundir vocês com relação a isso. Pode passar. Tá? Então, aqui não tá aparecendo tão legal, tá? Mas é um desenho, tá? E ali, bem na parte de cima, ali onde tá o mais alto, ele é um desenho da questão ali da parte mais alta da cidade. Isso é uma cidade vista geral, tá? Então, a letra A, que é a parte mais alta, é a parte onde fica a Acrópole. A letra B, que ainda tá dentro dos muros ali da cidade, é onde fica a Ágora, tá? E a letra C é onde fica a aldeia, onde moram as pessoas, os aldeões, que é quem vai abastecer a cidade. E a letra D é onde ficam os portos, tá? A Grécia, por ser um território de muito mar e tem as ilhas, enfim, ele é um território que sempre é favorecido por muitos portos, tá? Então, tem bastante dessa função aí
dessa questão. Pode passar. Aqui, gente, é uma acrópole mais detalhadinha, tá? Gente, aqui tem algumas palavras que são, que estão em grego. Niké, que tá ali, Niké é vence, tá? Mas eu não vou meter, assim, aos detalhes exatamente, mas é mais ou menos que funcionava assim, era a acrópole. Eu vou deixar esse desenho para vocês darem uma olhadinha depois. Mais ou menos para vocês entenderem como era complexo. Esse esquema é o esquema de Atenas. Então, a gente tem as ruínas ainda, né, que tem a questão turística, enfim. Sempre vale a gente pensar também que essas cidades, elas não são construídas de um ano para o outro, tá? São processos, demora anos e anos e anos e anos e anos para serem construídas. Então, às vezes a gente vai observar, por exemplo, há diferenças de arquitetura. Então, depois até no final eu vou só mostrar, assim, mais ou menos por cima, como era a arquitetura de cada um dos períodos, enfim, mais ou menos para vocês saberem. Mas, às vezes, na observação desses espaços, a gente nota diferenças de estilos arquitetônicos, assim, que tem mais de 100 anos de diferença, às vezes eras de diferença. Porque é construído aos poucos e, às vezes, tem coisas, assim, que até se confundem, não fazem muito sentido entre uma coisa e outra, tá? Pode passar. Então, a gente chega naquilo que é o período clássico, tá? Gente, o período clássico, ele é um período bem interessante, porque ele é o período que vivem e acontece uma série de discussões bem interessantes com relação à Grécia, tá? É no período clássico que a gente vai ter, então, o avanço persa, tá? Eu não vou me ater muito à questão dos persas. Se for necessário, eu posso fazer um resumo e deixar lá para vocês. Mas é nesse período que vai acontecer a Guerra Médica, tá? O que é essa Guerra Médica, tá? Só para vocês se localizarem aqui um pouco. Deixa eu só me organizar aqui. Tá? Então, assim, a Guerra Médica é o seguinte, tá, gente? A gente tem, nesse período clássico, duas guerras importantes, a Guerra Médica e a Guerra do Peloponeso. A Guerra Médica, ela é basicamente uma disputa que aconteceu pelo Mar Egeu, tá? Isso tá lá no mapinha que a gente tem. Por que desse nome, tá? Os medos é uma parte da população persa que os gregos tinham conhecimento. Então, por isso, Guerra Médica, tá? Basicamente, o que acontece é que, vendo que tinha um inimigo muito forte vindo em direção à Grécia, as polis gregas se juntam. Inclusive, Atenas e Esparta ficam unidas para lutar contra esse inimigo em comum. Se não me engano, até tem um filme que mostra isso. Eu posso deixar para vocês verem como indicação, tá? Os gregos, eles não destroem os persas, tá? O que acontece? Os gregos, eles tinham uma soberania pelo mar, uma marinha muito boa, e os persas, quando notaram essa soberania, bateram em retirada, tá? Com relação a essa guerra, o que acontece depois, tá? Atenas começa uma expansão, tá? E aí ela começa a expandir especialmente os modos administrativos dela, tá? E isso acaba incomodando Esparta. Eles eram inimigos já antes, tá? E esse incômodo faz com que Esparta acabe meio que perdendo a paciência, assim. E eles acabam entrando em conflito de novo, tá? Gente, isso é um resumo do resumo do resumo do que aconteceu. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Até porque isso não cai exatamente no Enem. É só para vocês saberem mais ou menos por cima, tá? Foi um conflito intenso, tá? Durou 27 anos. A gente tinha duas frentes. A gente tinha a Liga de Delos, que era Atenas e cidades aliadas, e a gente tinha a Liga do Peloponeso, que era Esparta com os seus aliados. E aqui é interessante pensar que quando a gente teve as guerras médicas, a gente tinha a Liga de Delos contra os medos, né, que eram os persas.
que acontece? A Liga de Delos, no pós-guerra, expulsa os espartanos e segue como Liga de Delos, tá? Isso também acaba contribuindo para esse clima de hostilidade. Quando acontecem esses conflitos, então Esparta forma a Liga do Peloponeso com os seus aliados e aí acontecem os conflitos, tá? Desses conflitos, são 27 anos de conflitos, né, grandes conflitos, Esparta sai vencedora, tá? Mas, assim, toda a Grécia sai extremamente fragilizada. Vocês imaginem um território que sai de um período muito grande, de uma guerra corpo a corpo, que é completamente diferente, né, do jeito com que a gente faz guerra hoje, uma população que é menor do que a população que a gente tem hoje. Também acaba contribuindo, tá? Então, acaba que dá possibilidade, então, para que Filipe II e depois Alexandre o Grande invadam e conquistem a Grécia pelos macedônios, tá? Então, a Macedônia vai acabar dominando a Grécia e aí a gente vai começar um novo período, tá? Mas antes disso, eu só queria deixar uma observação, que é no período clássico que a gente tem, especialmente em Atenas, grandes discussões filosóficas, especialmente com o Sócrates, e a gente tem aquele conflito super, assim, conhecido, que a gente aprende bastante na escola, e que às vezes o Enem cobra, que é sobre essa discussão que acontecia com o Sócrates e os sofistas, tá? O Sócrates, ele acusava os sofistas de serem rasos intelectualmente, porque eles falavam sobre justiça e eles não sabiam denominar o que era justiça, tá? E também ele acreditava que eles eram uma espécie, assim, de charlatães, tá? Porque o que acontece? Os sofistas, eles ensinavam a defender dois lados da mesma questão. Então, eles ensinavam os argumentos pró e os argumentos contra. Então, eles falavam muito sobre essas qualidades de retórica. E o Sócrates acusava eles, assim, de tudo, assim. Ele criticava bastante. O Sócrates é aquele filósofo que acaba sendo preso por tentar corromper a juventude. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o diálogo dele, né? Que é bem famoso e é bem interessante. Eu acho que ele já caiu no Enem. É bem legal, ele traz algumas questões existenciais bem interessantes, tá? Com relação a esse conflito, assim, o conflito, a discussão pela discussão, né, filosófica, claramente Sócrates acaba ganhando ela, tá? Mas quem acaba educando a Grécia e o mundo helênico depois são os sofistas, tá? Inclusive, os macedônios vão ser educados pelos sofistas, eles têm um currículo de formação do que é ser cidadão, enfim, que ele vai perdurar, e isso é um dado bem interessante para vocês e serve já para a gente de introdução para a aula que a gente vai ver, o movimento humanista. Esse currículo de humanidades grego, ele vai perdurar até praticamente a modernidade, gente. Ele dura até as discussões de pensamento científico. É só lá, torno a 1500, que vai ser debatido um pouco mais profundamente esse currículo. E mesmo no movimento humanista, lá depois, eles ainda vão fazer releituras dos clássicos. Releituras cristãs, mas ainda assim são releituras desses clássicos que estão saindo e que estão sendo escritos nesse período clássico do período grego, tá? Pode passar, Bárbara. Então, o último período, assim, que eu queria discutir um pouquinho com vocês é esse período helenístico, que vai do 323 a.C. até o 146 a.C., tá? E eu só queria fazer, assim, antes de entrar nisso tudo, esse é o período em que o Filipe da Macedônia, ele conquista a Grécia, e ele faz a conquista daí rumo ao Oriente, tá? O que acontece, tá? O termo helênico é quando a gente está se referindo a coisas exclusivas ao povo grego. E helenístico é essa fusão da cultura grega com outras culturas. Então, e nesse período que a gente está tratando, é em especial com a cultura persa, tá? Gente, essa questão helênica e essa questão da identidade grega, ela perdura até a Idade Média. Quando vocês forem estudar, por exemplo, o Império Bizantino na Idade Média, eles se viam como gregos.
Então, é bem interessante a gente dar uma observada atenta com relação às questões de identidade. Porque, por exemplo, povos como Atenas e Esparta eram inimigos, eles tiveram a Guerra do Peloponeso, eles tinham conflitos anteriores, eles se unem em função das guerras béticas, mas fora isso, eles têm períodos de conflito um com o outro frequentes, tá? Porém, eles são povos na Grécia, tanto Atenas e Esparta quanto as outras cidades-estados, né, as outras polis, que eles têm uma identidade em comum. Eles se viam como gregos. E isso é bem importante de se pensar, porque depois, quando a gente for pensar Roma, é interessante, né? É uma questão de identidade muito importante. E depois, quando a gente pensa um pouco em Idade Média, que a gente vai ter todo aquele conflito, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, a gente continua com essas visões. Porque o Oriente medieval, ele se vê como grego. O Império Bizantino tem a identidade grega. Mesmo que a gente tenha discussões, por exemplo, sobre quanto da população falava realmente grego e quanto da população falava alguns dialetos advindos enfim, de outros idiomas, ainda assim, a língua administrativa era grega, a língua que ia para os túmulos era a língua grega, então é uma questão muito interessante de a gente pensar e de a gente sempre ter em mente que isso é uma questão unificadora desses povos, eles se viam como gregos, tá? Então, enfim, eu não quero entrar muito assim adentro dessa questão das conquistas, isso eu posso colocar dentro do resumo de vocês, tá? Pode passar para o próximo slide, Bárbara. Mas eu queria entrar numa questão que é realmente muito importante dentro da questão grega, e essa sim cai com muita frequência no Enem, e nessa eu acredito que a gente precise ter bastante atenção para que a gente não cometa equívocos, tá? Porque aqui eu acredito que tá a grande pegadinha do Enem, e aqui se vocês tiverem qualquer dúvida, realmente parem e me perguntem, porque é uma questão bem chatinha, tá? Um dos grandes legados que a Grécia nos deixa é com relação à política, tá? Eu vou deixar para vocês um resumo sobre Esparta, porque a questão da política espartana, ela é extremamente complexa, não cai tanto no Enem, só quero que vocês deem uma olhada por cima, só para não, se caso venha a cair alguma coisa, vocês já tenham batido o olho, mas o que costuma cair é com relação a Atenas. Atenas, então, é a cidade que é considerada, assim, a cidade da filosofia, e é dentro dessa cidade da filosofia que a gente tem o nascimento da democracia, tá, gente? Vale ressaltar, então, que a Atenas é uma cidade portuária com grande atividade comercial. Gente, não é à toa que a Grécia, ela é um local, assim, do surgimento da filosofia. Os gregos faziam muito comércio. Então, eles entravam em contato com uma série de povos que não tinham o mesmo pensamento que eles. Então, essas questões existenciais de qual é a origem primeira da matéria, questões de o que é ser cidadão, questões de qual é o melhor regime de governo, esse tipo de questão não surpreende que elas tenham surgido em povos gregos ou em povos com contatos com os gregos. Imaginem vocês que eles eram povos que a princípio estavam muito isolados, mas daqui a pouco eles começam a fazer uma série de comércios com outros lugares. Eles atravessam os mares, eles fazem comércio, eles atravessam ali o Mar Egeu, fazem comércio do outro lado. Então, não é difícil tu acabar tendo contato com outras culturas e se perguntando sobre as coisas. Então, eu tenho uma visão de quem é Deus, os deuses. E aí eu entro em contato com outro povo que acredita que os deuses são outros. E a gente morre e acontece algo. E eu acredito que a gente morre e acontece outra coisa. Então, esses contatos, eles acabam valorizando uma pluralidade de pensamentos muito grandes, tá? Então, eu não vou me ater muito nas questões de filosofia grega, eu quero me ater a essa questão que a gente chega ali no período, entre o período arcaico e o período clássico, que é justamente essa questão da democracia,
tá? Eu quero que vocês se atentem a algumas coisas, tá? Existia, então, essa democracia. O que é democracia em Atenas, tá? É uma democracia muito diferente da democracia que a gente vive hoje. Então, o que é a democracia que nós temos hoje? Hoje a gente vota um representante, e esse representante, ele vai lá e ele vai tomar decisões no nome da gente. Então, a gente não decide diretamente as coisas. Então, a gente vive uma democracia indireta. Nós votamos o representante e esse representante, ele vai votar as pautas, as leis que nos dizem respeito. Então, assim como a gente pode votar de maneira muito acertada e esse representante, de fato, nos representar lá e votar coisas que melhorem a nossa vida, que tenham coisas do ponto de vista mais prático para nós e que vão melhorar a vida da população, ele pode chegar lá e votar a favor dele mesmo, ele pode muitas coisas, tá? Em Atenas, a democracia era direta. Essas pessoas, os cidadãos, eles tinham direito a voto, eles discutiam as pautas na ágora e faziam essa votação direta do que ia ser aprovado e do que não ia ser aprovado na ágora, tá? Só que a questão é que aqui tem algo que eu queria que vocês prestassem muita atenção com relação à democracia ateniense, tá? Ai, gente, eu não vi a mãozinha em pé. Pode falar. Professora. Desculpa. Todos os cidadãos, eles participavam dessa votação ou eram pessoas específicas? Esse é o ponto, tá? Todos os cidadãos participavam. A questão com relação à democracia ateniense, e esse é o pega, assim, que acontece muito em vestibular, é quem era considerado cidadão. Lembra lá no início que eu falei para vocês dessa formação dos eupátridas? Então, que aconteceu de vir se formando um processo de nobreza, e aí alguns... poetas, essas coisas, né? Não, isso acontece depois. O Platão, ele vai dizer... Eu já entro nessa questão do Platão. O Platão era um filósofo que ele defendia que, com relação aos filósofos, que eles seriam bons governadores, tá? Eles governariam bem. São os reis filósofos, tá? O que acontece? O que acontecia em Atenas? Aconteceu todo aquele processo que eu expliquei para vocês mais no início, de que a gente tinha a formação de determinada classe social, tá? Que os genos, né? Que formou-se os genos, e aí dos genos a gente tinha uma pessoa de dentro dos genos que ela começou a mandar mais do que as outras, que era daí o pater. O pater é mais ou menos o sistema patriarcal, é bem de pai mesmo, tá? E aí ele vira esse eupátrida. O eupátrida, ele não necessariamente ele é um poeta, ele é um filósofo, tá? Ele é mais, assim, o cara que vai virar da nobreza depois, tá? Então, o que acontece? Conforme vai se formulando, até eu vou botar um resumo para vocês de como se deu uma série de reformas, porque Atenas não chega na democracia de cara, né? Atenas passa por uma série de reformas. Atenas passa por monarquia e por oligarquia antes de chegar na democracia. Só daí é muito longo e a gente acaba se prendendo muito nisso, mas eu mando o resumo direitinho. O que acontece? Tá? Se formou dentro da sociedade o entendimento de que algumas pessoas tinham o direito de votar e outras não. Quem tinha o direito de votar era quem era considerado cidadão. Então, quem eram as pessoas que moravam dentro da polis em Atenas, tá? Isso é bem interessante. A gente tinha os escravos. Então, tu podia virar escravo por dívida ou por tu ser um prisioneiro de guerra. A gente tinha aqueles que eram os metecos. Os metecos eram estrangeiros comerciantes, tá? Então, eles não nasceram em Atenas e não eram filhos de pai e mãe ateniense, então eles não eram considerados atenienses, tá? Eles eram considerados estrangeiros. Esses estrangeiros eram os metecos. E as mulheres. E, além desses, os eupátridas.
Só quem podia votar eram os eupátridas, porque só quem era considerado cidadão era o eupátrida, entendeu? Entendi, Sora. Obrigada. Tá? Mas se não entendeu, é difícil mesmo. Eu demorei um século para conseguir entender, porque o que acontece? É uma democracia e todo cidadão tem direito a voto. Só que nem todo mundo é cidadão. Porque o que acontece? É incrível, né? Porque todo cidadão tem direito a voto. E a ideia de cidadania também é muito interessante e é muito diferente da ideia de cidadania que a gente tem hoje. Porque hoje, quem pode votar? Todo cidadão pode votar. E aí, se vocês abrirem a Constituição para a gente ver, eu posso abrir aqui para vocês. O que a gente considera, por exemplo, no Brasil, quem é cidadão? A gente considera até o estrangeiro que mora no Brasil, ele é considerado cidadão. No caso de Atenas, não. Se tu não fosse filho de pai e de mãe ateniense, tu não era considerado eupátrida, então tu não poderia votar, tu não era cidadão. Vamos supor, se a tua mãe fosse estrangeira, tu não poderia votar. Eu sou filho, sei lá, meu pai é de Atenas, minha mãe não é, não posso votar. Eu sou mulher, não posso votar. Eu sou escravo, não pode votar, tá? E vale ressaltar que a mão de obra em Atenas é uma mão de obra escrava, porque os eupátridas, e isso é defendido durante as reformas, né, da transição para a democracia, que os eupátridas eles precisam ter tempo para discutir política. Porque uma das alegações que aconteceram no início da democracia ateniense é que as pessoas não iam para a Ágora votar. E as pessoas disseram que não iam porque trabalhavam. E aí aconteceu que aumentou-se o número de escravos, tá? E com esse aumento do número de escravos veio a justificativa de que precisava-se ter mais escravos para que esses eupátridas pudessem ter tempo de participar na ágora das questões políticas. Então, em Atenas, os eupátridas, eles tinham tempo, e não era só, tipo, a questão do envolvimento político não era só pelo interesse, era, assim, uma espécie de obrigação, assim, porque era... Não sei como explicar isso para vocês, porque é um entendimento de política muito diferente, né, do entendimento que a gente tem hoje. Mas essa ideia de que tu precisa participar da política. Tanto que daí tu delega naquele dia todas as tuas funções de trabalho para o escravo. Então é uma questão bem diferente. Gente, aqui também com relação à escravidão, eu posso fazer daqui a pouco alguma coisa, posso indicar algum podcast, de repente que tem podcasts bem interessantes, com relação à mão de obra na antiguidade, tá? O trabalho compulsório na antiguidade, ele é um pouquinho diferente, tá? Do trabalho compulsório da escravidão que aconteceu com os africanos, tá? O que acontece? Essa escravidão por dívida ou por prisioneiros de guerra na antiguidade, cada polis vai ter ali as suas regras, mas são processos bem diferentes e bem menos cruéis do que aconteceram com os africanos que foram escravizados depois ali, que vieram para as colônias. Eu acho que a gente pode fazer essa discussão, eu até me proponho a fazer ela com vocês, eu acho bem interessante, quando a gente for trabalhar a escravidão nas colônias. Não sei o que vocês acham, me avisem o que vocês acham dessa discussão, porque são sistemas de escravidão bem diferentes. É como a escravidão no início, né, do mundo medieval, por exemplo, no Império Bizantino. Havia a possibilidade no início, né, que depois se troca para o sistema de servidão, mas no início a gente tem escravos, mas esses escravos têm a possibilidade de se libertar, a expectativa de vida deles é bem diferente, eles não são tão maltratados, eles têm uma condição de vida muito melhor. Então, quando a gente fala a humanidade, ela sempre foi, infelizmente, né, o ser humano ele sempre foi cruel e infelizmente ele sempre teve a escravidão presente desde a pré-história, mas a gente nunca teve um processo de escravidão tão infeliz, tão cruel e tão devastador como foi o processo de escravidão dos africanos, né? Então a gente pode sentar e pode conversar se vocês quiserem. Eu me proponho a trazer algum colega que trabalhe com isso
de a gente ter uma discussão mais interessante com relação a isso, de alguém que trabalhe mesmo com isso, de a gente sentar e conversar. Posso indicar alguma literatura, posso indicar algum podcast, porque essa questão da escravidão, não sei se é uma questão de Enem, mas acho que é uma questão para a vida, que vale muito a pena, assim, vocês terem em mente, tá? A gente fala de escravidão muitas vezes na história, mas vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês que são processos de escravidão bem diferentes. A começar pelo fato, por exemplo, de que se eu sou um escravo por dívida, eu não sou tirado da minha região. Então, o idioma, por exemplo, não é um problema para mim. Eu não fico incomunicável. Isso já de cara já é uma coisa muito menos cruel do que aconteceu com a questão do africano escravizado, né? Das diversas regiões de África escravizadas, né? Que foram trazidos e a forma com que isso tudo aconteceu, tá? Tenham sempre isso em mente, até para a gente não estar falando bobagem, né, nas redes sociais, para a gente ter um debate mais maduro para a vida, tá? Então, eu posso trazer, de repente, algum resumo, eu indico alguma literatura, algum podcast, posso trazer alguém que seja especialista no assunto. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham especificamente com essas questões, que pode ser bem interessante, de repente, não no horário da aula, mas a gente combina um horário, essa pessoa pode conversar com vocês, que eu tenho certeza que qualquer um vai querer debater com vocês, e é uma questão que eu acho bem interessante. Pode ser que não caia no Enem, mas às vezes pode cair em outros vestibulares. São diferenças, né, de uma forma de escravidão e de outra, e são diferenças bem grandes, tá? Pode passar o slide, Bárbara. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas questões com relação a quem vota, tá? Então, só para vocês terem bem anotados quem pode votar. Então, votam apenas os cidadãos. É diferente da noção que a gente tem hoje de democracia. Hoje, votam todos os cidadãos, porque a noção de cidadania que a gente tem, ela é ampla. Em Atenas, a noção de cidadania, ela é pequena. Ela é muito pequena. Então, se vocês forem prestar atenção, procurem depois a quantidade, o percentual, né, da população que podia votar, vocês ficam assustados, assim. Porque a gente tem que, por exemplo, o nascimento da democracia acontece em Atenas. E aí a gente pensa, nossa, que sistema maravilhoso. O voto e aquela coisa toda. Mas acontece que menos de 30% da população pode votar. E aí aqui fica muito claro por quê. Quem pode votar são homens livres, então os escravos ficam fora, pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos, tem que ter nascido na cidade de Atenas. Então, se o pai e a mãe são atenienses, mas a criatura nasceu na cidade do lado, ele não pode votar, tá? Ele tem que ter cumprido 2 anos de serviço militar. E esse último aqui, gente, ele é muito importante. Possuir bens em Atenas. E olha como a coisa se modifica da pré-história para cá. Pode falar, Luana. Eu pesquisei, a porcentagem é em média 10%. É que ela tem uma elasticidade, mas 10% é muito pouca gente, né? Eu acho que se a gente for pegar dados mesmo de democracias que a gente tem ao redor do mundo hoje, em que não é obrigado o voto, né, que é diferente do Brasil, o Brasil é obrigatório votar, mas eu acho que se a gente for pegar, ninguém chega perto desse percentual. Eu acho que é bem diferente, né? Complicado. Mas, gente, se atentem bem a questões como, por exemplo, possuir bens em Atenas. Gente, olha a diferença entre o período de pré-história, antes da formação da polis. Lembra que eu falei para vocês do conceito de comunismo primitivo, a divisão dos bens igualitariamente da terra, que todo mundo dividia, né, a caça, a colheita e o que conseguisse? Então, a gente vem daquilo lá e a gente chega aqui, que para te poder eleger, para te poder votar em alguma coisa, tu precisa ter bens. Eu preciso que vocês tenham muito claro essas questões em torno às questões de democracia em Atenas, tá? Cai frequentemente no Enem das mais diversas formas. Eu já vi cair falando sobre propriedade da terra.
Eu já vi cair falando sobre democracia mesmo. Então, cai muito diferente, tá? E aí vocês vão ver que vale muito a pena vocês tirarem um tempinho, assim, para ver isso. Uma outra coisa, eu já usei esses conceitos de democracia ateniense com Hannah Arendt para fazer redação do Enem, porque ele é um repertório muito interessante quando a gente vai tratar de cidadania, por exemplo. O que é ser cidadão? Ele serve como repertório para redação. Então fiquem espertos, porque é um repertório que ele é um repertório clichêzão que funciona. Porque vocês conseguem buscar ele sem ter que estar explicando ele demais. Então, vocês têm o dado que vocês tiraram daqui a pouco do InfoEscola. Eu tiro do InfoEscola que menos de 10% da população ateniense votava. Sabe? Então, são coisas assim que vocês conseguem usar na redação e que vale muito a pena. Tá? A analogia histórica, para mim... Bom, eu sou historiadora, né? Mas, assim, a analogia histórica, do meu ponto de vista, é um dos melhores repertórios para redação. Eu já usei analogia histórica com Harry Potter, eu já usei isso para tratar de depressão, eu já usei analogia histórica para muitas redações do Enem e vale muito a pena. Assim, quando eu estou simulando, eu direto uso analogia histórica, eu mando para correção, e as que vêm assim com mais nota, as notas mais altas, geralmente são essas analogias em que eu não preciso estar explicando muita coisa, porque são conceitos que já estão muito na cabeça das pessoas, e que eu consigo fazer paralelos. Então, a gente tem duas formas de democracia muito diferentes. Vale a pena. Então, estudem esse pedaço, porque ele cai com muita frequência no Enem, tá, gente? É uma coisa, assim, que eu prefiro parar com vocês aqui, e se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntarem 50 vezes, mas sair com isso aqui entendido daqui, do que vocês errarem lá. Porque é o tipo de questão que não tem por que perder ela, tá? Então, sempre lembrar que nessa democracia ficam excluídos os metecos, os escravos e as mulheres. Gente, aqui é uma questão, assim, claro, não sei se vocês já ouviram falar do conceito de anacronismo, né? Anacronismo é quando a gente tá com um momento histórico e tenta botar outro momento histórico, são coisas diferentes que têm características parecidas e a gente não vai conseguir fazer essas coisas se encaixarem uma na outra. Entretanto, olha que interessante, isso é uma questão de gênero, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs. E aí, quando a gente vai tratar de Esparta, elas têm um papel um pouco diferente e não costuma cair no Enem, mas é diferente. Mas a mulher ateniense, ela não é considerada nada. Tem uma música que se chama Mulheres de Atenas. Ela é uma crítica com relação a essa forma e ela é bem interessante. Se não me engano, ela é do Caetano. Eu acho que é. Não tenho certeza, gente. Eu deixo para vocês lá no grupo, tá? Para não estar falando bobagem. Mas é Mulheres de Atenas. É do Chico. É do Chico, tá. Tinha que ser eu pra estar trocando todo mundo. Mas eu sei que todo mundo caiu matando em cima do Chico, porque parecia que ele estava, enfim, defendendo Atenas, né? E esse tratamento ruim com as mulheres. E é uma música também que pode virar repertório de redação. Então, escutem, porque vale a pena. E ela é muito bonita, assim. Eu acho ela bem legal. Eu acho que ela já foi questão de vestibular. Se não foi nem foi na URGS, tá? Mas ouçam ela, vale a pena. Esses repertórios ajudam bastante a gente, tá? Pode passar para o próximo slide. Gente, aqui eu trouxe uma questão para vocês, tá? Eu não sei se vocês querem que eu leia com vocês. Daí já me respondam aqui. Querem que a gente leia junto e responda junto para mostrar para vocês como eu resolvo questões do Enem, do meu jeito muito doido? Ou vocês querem um tempinho para responder e a gente debate ela? Acho que pode ir fazendo junto. Pode ser junto? Então vamos junto, tá? Então, vamos lá. Eu leio e daí depois que eu ler todo o enunciado, eu venho destacando algumas coisas para vocês, tá? Até porque ela tem muito a ver com o que a gente trabalhou em aula e ela traz um pedacinho do conteúdo que a gente não viu, tá? Até trouxe ela um pouquinho por isso. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estado da antiguidade clássica,
A proporção de cidadãos descritas no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para participação política. Gente, ali ele está dizendo o seguinte, ó. Primeiro, ele diz que os cidadãos, tendo direitos, era imprescindível para a existência das cidades-estados. Já de cara, gente, vocês pegaram e a gente está falando de Grécia e a gente está falando da antiguidade, né? Está falando de cidade-estado, a gente está falando de plenos direitos, né? Está falando de soberania de cidadãos. Vocês já tem que bater o olho e saber que vocês estão falando de Atenas, tá? E tem que saber que estão falando de antiguidade, porque geralmente quando vai falar desse tipo de questão, antiguidade, mas cidade-estado entrega o período, tá? O que eu faço? Primeiro, uma dica para a prova de história, para toda a prova de humanidades, tá? Isso vale para a URGS também. O que eu faço e acho que a Bárbara também deve fazer, tá? Eu faço uma linha do tempo gigante. Lá em cima, de cara, primeira coisa, sentei a bunda na prova, eu perco esse tempo. E eu anoto mais ou menos quando começa e quando termina cada período. Linhazinha do tempo quadradinha, chatinha, aquela de professor chato de história, tá? Porque isso dá um desbloqueio, assim, nas skills, porque depois eu não me perco nas coisas, tá? Vocês não precisam saber a detalhes, por exemplo, na linha do tempo. Não precisa botar, aqui era a oligarquia de Atenas, aqui era a monarquia de Atenas, tá? Não precisa. O que vocês precisam saber é mais ou menos quando termina a pré-história e começa a antiguidade, mais ou menos quando termina a antiguidade e começa a Idade Média, e assim vocês vão indo fazendo os recortes de vocês. Para vocês não serem pegos, assim, daqui a pouco, eles jogam o período, tá? Aqui, o enunciado não ajuda vocês, porque ali embaixo tá botando o autor, tá? E tá em 1985. Ali é o ano da publicação do livro do Ciro Flammarion, tá? Então, ali não tá ajudando. Mas, às vezes, quando tá tratando de algum texto de filosofia, às vezes, eles botam alguma data que é importante. Aqui não tem e vocês têm que ser espertos, tá? De bater o olho e ver que as datas que estão aí, o que tem de numeração de data não ajuda vocês. É a data da publicação do livro. Parece uma dica bem boba, assim. Ai, meu Deus, isso é óbvio. Mas quando a gente está nervoso para fazer prova, eu sou campeã de me confundir até nas provas da graduação. Então, olha, assim, se tiver alguém que vai cair nesse tipo de erro, esse alguém sou eu. Então, eu já aviso que é para vocês não caírem, tá? Se vocês olharem para o enunciado de quem eles tiraram o trecho, eles dão o nome de um autor para vocês e o nome do livro. Vocês estão vendo que está escrito ali o nome do livro? A Cidade-Estado Clássica. Então, vocês já sabem o conteúdo. O conteúdo é polis. Ok? Isso fica bem óbvio na hora de responder questão. E aí, vocês não vão ser pegos. Tá? Então, assim, primeiro, então, ele está falando sobre essa questão de plenos direito e de cidadão. Aqui vocês já levantam a orelha, que ser cidadão na antiguidade não é a mesma coisa que ser cidadão atualmente, tá, gente? Então, vocês levantem a orelhinha de vocês, ok? Mas essa ideia de cidadania era importante para a existência da cidade-estado. Era importante porque esse cidadão votava, por exemplo, na Ágora. As discussões que circulavam sobre o que ia ser feito, né, na cidade-estado, elas aconteciam e era preciso que tivesse esses cidadãos, ok? E isso é importante. Gente, é interessante que quando a gente estuda, às vezes, Idade Antiga, a gente se prende muito a essa coisa de Esparta para um lado, Atenas para o outro lado e nessa briga entre os dois. Mas existiam outras cidades-estados de menor importância ao redor. E essas outras cidades-estados de importância menor imitavam Atenas. Então, esse modo de Atenas de fazer democracia, ele era espelhado por muitos ao redor. Então, sempre prestem muita atenção nisso, tá? É bem importante mesmo. Desculpa, gente. Ok? Aí, depois disso, ele vai falar que, segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres pode variar muito. Claro, porque dependendo do regime político, a gente tem mais cidadãos ou menos cidadãos. Então, a gente tem muito pouco cidadão, né, que pode votar em aristocracia e oligarquia e muito mais cidadão nas democracias,
ok? E aí ele vai perguntar por conta de qual critério, ok? E aí, gente, nessa questão, como eu faria ela, tá? Eu bateria o olho e iria cortando aquelas que não tem nada a ver, sabe? Por exemplo, igualdade de gênero é uma coisa que não acontecia. Não havia igualdade de gênero. Então, a letra C não pode ser de jeito nenhum. Lembra que mulher não vota nem na monarquia, nem na oligarquia e nem na democracia, tá? A gente não... Gente, se vocês parem para pensar quando que a mulher tem voto no Brasil. A gente vai ter voto no Brasil da mulher no século passado. Sabe? Então, assim, igualdade de gênero não pode ser uma questão lá na antiguidade, assim como ela não vai ser uma questão durante a Idade Média, nem na Idade Moderna. A gente vai ter questões relacionadas a gênero, mas a gente não vai ter igualdade de gênero. A gente não tem, na verdade, igualdade, assim, no duro, né? Igualdade a gente não tem até hoje. Igualdade de gênero. A gente tem possibilidade de votar sendo mulher, mas igualdade de gênero exatamente não. A gente tem uma diferença de salário, por exemplo. Então, falar de igualdade de gênero é sempre uma forçação de barra, tá? Ali tem exclusão dos militares. Não, né, gente? Lembra que ali tinha que ter 2 anos, né, de serviço militar para poder votar. E isso é muito importante. A questão militar, durante toda a antiguidade, durante toda a Idade Média também, elas são questões muito importantes, tá? Esse povo vive fazendo guerra. Isso é a primeira coisa que vocês têm que pensar. O povo gosta de uma briga. O povo adora se matar. Então, a questão de ficar excluindo o militar não dá, especialmente em oligarquia. A gente não entrou muito nessa questão, mas as oligarquias, elas têm muito a ver com a questão militar, né? Tanto para a Idade Antiga como depois, tá? Exigência da alfabetização. Gente, vocês conseguem imaginar que existia na Antiguidade uma população majoritariamente alfabetizada? Não, mesmo esses eupátridas, eles não eram alfabetizados. E se a alfabetização fosse um critério, olha, eu vou dizer para vocês que até a gente que estaria na alta cúpula do poder não poderia votar. Então, a questão da alfabetização, parem e pensem um pouquinho que a gente vai ter pautado mesmo questões como a alfabetização lá na Idade Moderna. Demora ainda e algum tempo para a gente começar a pautar a alfabetização assim de verdade, tá? Então, aí a gente já tirou a exigência da alfabetização, exclusão dos militares, igualdade de gênero. Gente, liberdade de culto. Liberdade de culto é uma coisa que não faz nem muito sentido assim no debate de antiguidade, porque não há liberdade exatamente de culto. Eles têm um politeísmo. Ser politeísta é diferente de ter liberdade de culto. Atenas é a cidade que é regida por Atena. Pensem sempre nessas questões, tá? Liberdades religiosas são questões contemporâneas, tá? Mesmo na modernidade, quando a gente vai ter os processos de reforma protestante, a gente está debatendo questões que dizem respeito ao cristianismo, por exemplo. Então, sempre muito cuidado quando a gente vai falar liberdade de culto religioso, igualdade de gênero, sempre levantem a orelha. Generalizações na prova de história são um perigo. Sempre, nunca, tudo, sempre muito cuidado, tá? Um critério que estava lá na tabelinha lá que eu mostrei para vocês, que eu elenquei, era a questão do controle da terra. Então, por exemplo, nas democracias, a gente vai ter que só precisa ter propriedade. Depois, a gente vai ter, antes, né, a gente tinha nas monarquias e nas oligarquias uma concentração de terra maior ou menor nas mãos de alguns poucos, tá? Mas pela eliminação, vocês já chegariam ali na letra A, tá bom? Então, é a letra A, ok? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a ela? Não, tudo certo. Gente, só para vocês terem uma ideia, assim, de como o Enem, às vezes, ele pega questões bem, assim, que a gente estuda na universidade e ele traz autores bem da universidade. Eu retornei para a faculdade esse ano, né? Parei alguns anos de estudar e voltei agora. E esse livro aqui é o livro que eles citaram ali na questão do Ciro Flammarion Cardoso. Eu até vou comentar com vocês porque é uma questão bem interessante com relação à antiguidade, tá? Ciro Flammarion Cardoso, ele é um historiador brasileiro, tá?
Ele é um dos maiores historiadores de antiguidade, se não, olha, não sei se não é o maior, e ele é brasileiro, tá? Ele tem vários livros publicados. Quem for virar historiador vai chegar no primeiro semestre e vai ter que ler ele, não vai ter jeito, tá? Mas ele tem uma linguagem bem acessível e bem legal. Se vocês quiserem, esse livro aqui, A Cidade-Estado Antiga, que é a Cidade-Estado Clássica, provavelmente eles estão com uma edição diferente da minha, tá? A Cidade-Estado Antiga, ele é um livrinho que ele é pequeno e ele até tem uns pedaços dele que são de documento histórico, tá? Que o Ciro Flammarion sempre bota nos livros dele. Se vocês quiserem, é uma literatura bem interessante de vocês darem uma passada nos olhos por cima, para mais ou menos entender como é que funcionava uma cidade-estado, se vocês têm mais curiosidade. Não é uma obrigação, tá, gente? Vocês não precisam ser especialistas em cidade-estado. Mas se vocês se interessam, o Ciro Flammarion, que é esse aí que foi citado no Enem, é um autor bem interessante e eu achei bem legal, porque ele é um autor brasileiro, tá? Ele tem outros livros que daí também vão falar, eu gosto dele particularmente quando ele fala de Antiguidade Oriental, que daí ele tem esse aqui, que é muito bom, que é Antiguidade Oriental, Política e Religião, que daí ele vai falar de Egito, Mesopotâmia, e aí ele entra naquela questão dos persas e tal, que a gente acaba não entrando muito, porque não vira a questão do Enem, tá? Mas, enfim, são esses autores que são renomados, e eu pelo menos fico muito orgulhosa de ter alguns autores muito renomados dentro da história, que são autores brasileiros. Um deles é o Ciro Flammarion Cardoso, que é um autor de antiguidade, e o outro é o Hilário Franco Júnior, que é um autor de Idade Média, tá? O Hilário Franco Júnior foi orientando, né, na França do Le Goff, que é um dos maiores, se não o maior historiador de Idade Média, tá? Então a gente fica orgulhoso, né, de ser historiador e ter historiadores brasileiros que são dos maiores historiadores do mundo, tá? A gente tem muito historiador brasileiro muito bom. E eu fiquei muito feliz, assim, de ter batido o olho na questão do Enem e ver que é um brasileiro muito renomado, com uma obra muito consistente. E, enfim, eu fiquei feliz com isso, tá, gente? Pode passar para o próximo slide, Bárbara. Gente, eu queria trazer uma questão de arquitetura. Assim, eu não trouxe muito do período, tá? Porque eu não quero me prender nisso com vocês. Mas, às vezes, pode ser legal vocês saberem isso, tá? A gente tem 3 períodos arquitetônicos que são interessantes de pensar ali que acontecem em Atenas, tá? O dórico, o jônico e o coríntio, tá? E a gente identifica eles olhando ali para essas estruturas ali atenienses, né? Eu queria que vocês notassem que existe uma certa evolução de estilo, tá? Bem simples. No dórico, a gente tem que elas são só a pilastra ali, direitinho, só ela. Tem algumas ranhuras ali, mas não é nada de muito, assim, sofisticado, nem muito elaborado, tá? No estilo jônico, ela já tem ali uma espécie de arabesco ali, uma curvatura, assim, dos lados. E isso é bem interessante, eu acho bem interessante, tá? De pensar. E o estilo coríntio, que já é mais para o final, ele é todo elaborado, ele é esculpido com esses alguns florais, algumas coisas assim, tá? Então, eu queria só trazer para vocês que, além de toda a questão política, a questão dessa questão mitológica, né, que tem toda a mitologia grega, que depois é adotada pela mitologia romana, né, mas também existe uma questão arquitetônica que ela é bem interessante. Às vezes a gente bate o olho naquelas estruturas assim e pensa que é sempre tudo igual e na verdade não é, tá? Essa questão já foi uma questão de Enem. Eu trouxe para você só pelo menos a gente não vai conseguir decorar porque são muitos conteúdos, né? São muitas coisas. Eu prefiro que vocês se prendam muito naquela questão de democracia, tá? Mas só para vocês terem assim uma ideia, tá? Eu queria trazer, assim, uma discussão com vocês com relação à democracia, tá? Tem uma autora que se chama Hannah Arendt, tá? Ela é enfim, ela é uma pensadora bem contemporânea. Ela vive ali o período de Segunda Guerra Mundial. Eu nem preparei um slide para falar sobre ela, porque eu queria só conversar com vocês. É uma indicação de leitura. Vai ter gente que vai defender a Hannah Arendt, tem gente que vai ser contra a Hannah Arendt, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês, tá? Nesse momento, atualmente, né, a gente tem uma democracia indireta. Nós votamos representantes e esses representantes nos representam e vão formular as leis e vão votar as leis e vão fazer todo esse aparelho da democracia que a gente conhece, tá? Então,
A Hannah Arendt, ela vive aquele período de Segunda Guerra Mundial, tá? Eu vou trazer ela de novo em Segunda Guerra para a gente discutir um pouquinho, mas eu já queria dar uma pincelada, até por caso vocês queiram ler sobre ela, para a gente fazer uma discussão sobre ela depois, pode ser interessante, tá? O que eu queria, tá? Pensar aqui com vocês um pouquinho. A Hannah Arendt, ela vive um período muito traumático na história, né? Que ela é uma mulher judia, e aí ela, enfim, vive todos os horrores, ela tem que fugir da Alemanha, enfim, dá todo um rolê ali complicado. E ela tem uma crítica com relação a essas democracias indiretas que a gente vive, que é justamente essa questão de nós votamos representantes, esses representantes nos representam. E ela alega que quando a gente vota esses representantes, a gente meio que se desocupa das nossas obrigações, assim, políticas, tá? Eu queria pensar um pouquinho aqui com vocês, assim, o que vocês acham. Pode meter o pitaco mesmo, gente, não tem certo e errado, não. Eu não sou nenhuma dona do mundo, nenhuma especialista em Hannah Arendt, nenhuma especialista em democracia também. Mas ela tem essa crítica, que ela diz, por exemplo, que quando a gente cai muito para essas democracias indiretas, como a que a gente tem, a gente acaba meio que se perdendo. A gente acredita que o nosso papel político, por exemplo, ele acaba na eleição. E aí a gente não discute mais as coisas que nos dizem respeito, sabe? A gente não debate mais o que é bom pra gente e o que não é bom pra gente, né? E aí ela foi uma grande crítica disso. E eu queria saber, assim, de vocês, por cima, né? Sem conhecer nem a Hannah Arendt, nem direito às democracias diretas e indiretas. Eu queria saber o que vocês acham, assim, pra gente conversar um pouquinho. Porque esse é o tipo de coisa que cai no Enem. Vamos lá, galera. Sem certo e errado. Tu tá perguntando da ideia dela? Isso. O que vocês acham? Eu acho que errada ela não tá, né? Tem muita gente que pensa assim. Ou pessoal também que não se informa, né? Que não quer saber como é que tá a situação atual, né? Exato. Uma coisa que a Hannah Arendt não levou muito em conta, assim, que a galera que bate muito nela comenta, é que ela não levou muito em conta que a gente não tem muita a gente não tem estrutura para fazer uma democracia direta com a quantidade de pessoas que a gente tem hoje, né? Imagina todo mundo, a gente levanta uma pauta. Tudo que eu acho que tem que ser votado, todo mundo tem que votar. Imaginei a complicação disso, tudo. A Stephanie achou que tá bom, a Bárbara achou que a gente tem que votar daqui a pouco alguma coisa, e aí todo mundo tem que votar. Imagina a loucura. E a gente não teria espaços, por exemplo, como uma ágora, né? Imagina a gente tentar reunir todo mundo numa ágora para votar, né? Complicado. Mas uma coisa que a gente pode pensar junto, por exemplo, e eu acho bem interessante, que a Hannah Arendt já acaba levantando esses questionamentos, assim, pra gente sobre democracia, né? E uma coisa que eu acho interessante é a gente pensar, bom, uma coisa ela tem razão, a gente realmente deixa de participar de discussões políticas, isso é verdade. A gente acaba que se acomoda com relação ao voto, a gente debate muito quando a gente tem eleição, a gente mais briga, né, quando tem eleição do que debate, porque a gente não está acostumado com o debate, a gente não sabe conversar. Então a gente acostuma que ninguém gosta de política, então a gente não conversa, não sabe conversar. Chega na época da eleição, quebra o pau, né? E aí vira uma briga generalizada, ninguém sabe expor os seus pontos, e não sabe como funciona, porque daí também, como a gente acredita que o momento de discussão daquilo que nos cabe, não nos cabe, de como a gente pode fazer para melhorar a vida da gente, acontece só na eleição, a gente também não sabe direito como funciona, né, as questões eleitorais. Porque a gente não sabe para quantos a gente vota, a gente, olha, dependendo do ano, a gente não sabe nem para quem a gente vai votar, né? A gente entra o ano se perguntando, mas esse ano a gente vota o quê? A gente vota para quem, né? A gente, né? O que o vereador faz? A gente não sabe, a gente não entende direito. Nisso ela estava certa na crítica dela. A gente acaba se acomodando. Mas eu não sei, eu acho que um bom jeito, não sei o que vocês acham que pode ser feito. Isso é uma coisa que vocês têm que ir pensando porque ajuda para a redação. Mas eu acho que um jeito de a gente pensar nessa crítica da Hannah Arendt
é pensar nesses mecanismos, por exemplo, de consulta popular. A gente tem alguma pauta para ser votada, alguma decisão, e a gente abre para consulta popular. Eu acho que é uma coisa interessante. Vocês têm alguma outra ideia do que pode ser legal, por exemplo, nessa linha de raciocínio da Hannah Arendt? Vamos lá, galera. Vamos pensar, vamos botar essa cachola para funcionar. Uma outra coisa que eu acho que poderia funcionar, e isso é uma coisa que quando eu entrei em contato a primeira vez com a Hannah Arendt, a primeira vez que eu entrei em contato com a Hannah Arendt, eu não vou mentir para vocês, tá? Eu fui contaminada pela Hannah Arendt e eu achava que nós tínhamos que votar todas as pautas, tá? Eu não vou mentir. Eu me enlouqueci com a Hannah Arendt. Mas uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, dentro daquilo que é possível, é a gente debater nas assembleias de bairro, né? Aquelas coisas que são mais diretas com relação a gente, aquelas pautas de coisas que acontecem muito perto da gente, essas a gente consegue votar de forma direta, né? E levar mais para vereador, por exemplo, as pautas que a gente já tem votadas, aquilo que a gente acredita que é importante. Até para na hora que sai a eleição depois de vereadores, a gente já tem representações populares e representações de bairro que a gente sabe que vão saber, né, o que fazer lá. Isso é uma ideia interessante. Então, é uma situação nada a ver, né, com a democracia ateniense. A gente está debatendo entre todo mundo, mas a gente pode tirar algumas lições com relação às democracias que são diretas e algumas críticas às democracias indiretas, tá? Gente, ficou muito claro para vocês a diferença entre democracia direta e a democracia indireta? Me respondam se sim ou se não. Por favor, eu preciso saber se rolou. Se não rolou, a gente precisa se achar aqui, tá? Eu acho que dá para entender certinho, sim. Tá? Se vocês ficarem com dúvida, me mandem, tá? Ai, prof, eu não entendi aquela parte, sabe? E daí eu faço um esquema, de repente, alguma coisa assim, para ficar bem claro. Isso é questão de vestibular. Isso sim pode cair, porque são mecanismos diferentes, né? Então, isso pode acabar meio que atrapalhando, tá? Bom, é mais ou menos isso que eu tinha preparado para hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar o resumo do que foi a aula, eu vou disponibilizar o slide, tá? E aí, se ficou qualquer coisa, vocês me avisem. Eu vou preparar uma lista de exercício, porque a gente vai demorar para se ver de novo. Não conseguiram resolver, ficaram com dúvida, não entenderam. Me avisem que eu gravo um vídeo resolvendo, tá? E posto lá para vocês. Boto no grupo, boto no Google Drive, sei lá o que eu faço, tá? Algum lugar que eu consiga botar o negócio, eu coloco, tá? E aí eu elaboro o resumo, posto o PowerPoint, tá? Uma coisa que eu ia perguntar, fica melhor se eu postar para vocês o resumo da aula antes da aula ou depois da aula? O que vocês preferem? Antes. Antes? E depois da aula fica melhor. Ai, gente, me digam, quem é que quer antes? Quem quer antes, levanta a mão. Tá bom. Porque daí eu deixo tudo preparadinho. Se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar, não sei se a Bárbara se importa, mas a gente disponibiliza o que é o conteúdo das aulas e vocês nos perguntam, de repente, o que vocês têm de dúvida, alguma coisa assim, daqui a pouco vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa a mais. E, claro, o tempo é corrido e às vezes a gente não tem muito tempo para estar saindo das questões do Enem, mas a gente pode trazer alguma coisa assim, tá? Só sempre nos sinalizem que daí a gente consegue ajudar. Pode falar. E os PPRT a gente também vai deixar sempre lá no grupo, tá? Se vocês quiserem dar uma revisada, fazer o resumo de vocês, que eu acho importante vocês tomar nota, porque é tomando nota que vocês vão gravar, só escutando não pega. Tá? Gente, o jeito que eu faço, pelo menos eu não sei se para Bárbara funciona. Para mim, eu cato uns podcasts na internet. E olha, eu faço isso até na graduação, gente, e me dá um up, sabe? Porque às vezes a gente não enlouqueçam para o vestibular, né? Óbvio.
Mas uma coisa, assim, que me dá um refresco, assim, daqui a pouco, algum tema que eu tenho curiosidade daquele assunto. Isso vale para escola e vale para qualquer coisa. Eu acabo ouvindo no podcast e isso, às vezes, ilumina a minha cabeça para outras questões que são importantes e que caem no Enem. Procurem, eu indico para vocês alguns podcasts de história que eu acompanho, que são bem legais, que trazem autores interessantes. Às vezes eles meio que trazem um monte de dado a mais, daí vocês ignorem. Naquela parte daí vocês dão uma viajada. Mas, assim, não deixem de... Porque a gente se vê muito pouquinho, tá? Então, tendo dúvida no meio desse período, não se incomodem, me perguntem. Realmente, eu respondo quando der, mas me perguntem, tá? Não deixem passar. Tá bom? Complementando o que a Stephanie falou, eu vou deixar uns sites do YouTube que tem videoaulas muito boas. Eu fiz para vocês um resumo bem chutado ali das revoluções, e porque é o que cai. Agora, próximas aulas vai ser independência. Eu não sei se vocês perceberam que a minha aula conversou diretamente com o tema de escravidão que ela trouxe para a gente. Principalmente na questão ali da conjuração baiana, é bem forte. Então, sempre que a gente dá a aula, tentem costurar a minha aula com a dela, porque a gente está tentando trazer costuradinha já para vocês ir ligando para ir fazendo a prova, porque a prova é assim, é toda costuradinha. As questões, às vezes, são soltas, mas às vezes elas são uma parecida com a outra. A prova de humanas, ela é inteira costurada. Então, assim, vocês precisam saber associar os conteúdos e saber ligar as coisas, assim. Às vezes cai geografia dentro de história, às vezes cai filosofia dentro de história, e às vezes basta vocês saberem fazer uma boa interpretação de texto, saber cortar as coisas, que vocês chegam no resultado. Então, é só ter calma e ter paciência e ir de agora treinando essa esperteza, assim, de saber o que cortar, de saber bater o olho na questão e saber o que tirar dela, que daí dá tudo certo, tá? E, de novo, estudem durante o período, porque semana que vem já não tem aula de história, não é toda semana que tem todas as matérias, tá? Tirem dúvidas com a gente, se for o caso, se ficar alguma coisa, tá? A gente não vai passar por todos os conteúdos, a gente vai passar só por aquilo que mais cai. Então, se vocês daqui a pouco... eu não vou entrar em Idade Média, por exemplo. Não é um conteúdo que cai frequentemente. Não significa que não caia. Mas, se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa de Idade Média, pode vir me perguntar. Se eu não souber, eu pergunto para alguém que sabe, tá? Não se preocupem com isso, tá? Me perguntem. A gente está dentro da faculdade. Se a gente não souber, a gente cata alguém que sabe. Tem sempre alguém que sabe, tá? Então, assim, não fiquem com dúvida, não guardem as dúvidas e não deixem de estudar, tá? Eu acho que esse ano eles não vão ficar chutando o Enem para depois. Isso é importante vocês pensarem. Pelo menos eu acho que esse ano não vai acontecer o que aconteceu ano passado. Espero que não aconteça, até para vocês conseguirem se organizar. Então, estudem de agora. Se não conseguir ficar sentado lendo, o momento é péssimo mesmo, a gente está chateado, a gente está com muita coisa na cabeça. Se não conseguirem dessa forma, eu vou sempre deixar lá para vocês um filme, um podcast, alguma coisa diferente. E aí vocês tentem estudar, nem que seja por esses meios alternativos, tá? Eu gostava muito, porque eu gosto de jogar, né? Aí eu abri o meu WoWzinho, daí eu abri o meu WoWzinho e eu escutava um podcast ao mesmo tempo. E aí isso acabava que fazia com que eu conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ajuda, não é o ideal é que a gente esteja focado estudando, que seja 25 minutos. Mas, se não conseguir, faz aquilo que vocês consigam, se mantenham com a saúde mental de vocês no lugar. O que eu quero é vocês todos saudáveis para fazer a prova. Ninguém tem que perder a sanidade mental para fazer o Enem, tá? Sempre que tiverem alguma coisa, pode vir falar comigo. Acho que com a Bárbara também, com certeza, tá? A gente tá aqui. A gente pode ajudar vocês se tiver alguma coisa em filosofia, alguma coisa em sociologia. Não é bem a área da gente, mas a gente ajuda, a gente dá um jeito, a gente procura, a gente pergunta para algum professor. A gente não é estudante de filosofia e de sociologia, mas a gente acaba que tem aula disso às vezes. Então, a gente ajuda vocês, tá? A gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui para caminhar com vocês, tá? Então, precisando da gente tá aqui, tá bom? Não se percam, a gente tá aqui para ajudar vocês, tá? Ok? Da minha parte é isso, tá? Tô lá no grupo, se vocês precisarem. Parar a gravação, tá? Tá bom.
Então, a gente vai iniciar pelas revoltas coloniais, porque é o tema mais recorrente no Enem, e tem questões, inclusive, eu trouxe aqui algumas, o modelo de questão que vem. Eu trouxe bem resumido, começando com a revolta de Beckman, que é uma revolta bastante elitista, em 1684. Ela tá bem resumida aqui, ocorrida no Maranhão, por causa da proibição da escravidão, né? O pessoal não queria. E o comércio do Grão-Pará, que acho que vocês sabem que até hoje é muito forte. Depois eu trouxe a Guerra dos Emboabas, que durou mais tempo, que foi uma primeira movimentação em Minas, devido ao processo dos bandeirantes, ao processo da mineração, que vai cada vez crescer mais. Depois eu trouxe a Guerra dos Mascates em Pernambuco, que dessas aqui, por enquanto, é a que mais tem recorrência no Enem. Na URGS também ela cai. É dentro de Pernambuco um conflito entre Olinda e Recife, porque Olinda era bastante... Apesar de Recife ser a capital, Olinda tinha um crescimento econômico muito forte e acabava ser quase que mais importante que Recife, e isso gerou um conflito muito forte. E agora sim, essas aqui que eu vou trazer, essas aqui são emancipacionistas. Todas as outras ali são só guerras internas por conflitos econômicos. Essas aqui caem com mais frequência ainda. Inconfidência Mineira, também eu trouxe ela em destaque aqui, porque é a que mais cai. A gente sabe, eu acho que todo mundo tem bastante já noção, é uma das que mais a gente aprende aprofundando, né? Ela vem de inspiração dos ideais iluministas. A professora vai buscar um pouco desses ideais com vocês depois, a professora Stephanie. Ela é um movimento fortemente elitista, liderado por poetas e pelo famoso Tiradentes, e também por Joaquim dos Reis. Esse Joaquim, ele vai ser quem vai trair o movimento, né? E vai fazer dar tudo errado. A Conjuração Baiana, também em 1798, um movimento popular, bem diferente da mineira, inspirado na Revolução Francesa, que vocês também vão ver com a professora Stephanie. Ela é por motivo de escravidão, um motivo muito forte lá, e ela acabou com a morte dos seus líderes em praça pública, foi bem cruel. Depois eu vou ver se eu trago para vocês um documentário sobre ela é bem legal ser estudada, e ela começou a cair com mais frequência recentemente. Aqui eu trouxe uma questão para a gente ter uma ideia sobre o que já caiu. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das situações de contestação política na América Portuguesa, e que o projeto era subjacente, não tocou somente a condição do instrumento da integração subordinada das colônias no Império, dessa feita ao contrário do que se já deu em Minas Gerais. Então, se vocês quiser tentar responder ela, depois a gente conversa mais um pouco. Vou deixar ela na tela.
Eu posso deixar pequenininho, pessoal? Para mim ver se vocês mandam alguma coisa no... Pode ser. Qualquer dúvida é só falar, tá? Pássaro é muito ruim a história, mas eu acredito que seja Qual? a D. D? Essa primeira propriedade fundiária. Mais alguém quer falar alguma, pessoal? Quer dar uma... Não? Então, aqui está perguntando, no caso, a diferença das duas, né? Ó, a resposta seria a B, tá? Por quê? Porque na Bahia, diferente da em Minas, como eu trouxe aqui, ela é um movimento, por causa da pobreza e da desigualdade e da escravidão. Então, a grande diferença das duas, por uma ser um movimento popular e o outro um movimento elitista, e na época a gente sabe que a elite era escravocrata, a resposta da baiana aqui, que aqui está dizendo a diferença, seria abolir a escravidão africana. As outras, em geral, eliminar a hierarquia militar, as duas não era bem isso que elas queriam, né? Anular o domínio metropolitano, ambas queriam isso, ambas queriam se afastar o máximo do... As duas são emancipacionistas, né? Extinguir o absolutismo monárquico, mesma coisa, ambas queriam se afastar. E suprimir a propriedade fundiária, não, porque nenhuma citou muito sobre isso, né? Por hora, o que eu trouxe é mais, assim, mais curtinho. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Deixa eu olhar a câmera. Sobre as revoltas, então, alguma dúvida, pessoal? Acho que tá tudo certo. Esse site que eu vou passar para vocês, ele é bem bom para vocês fazerem todas as questões. Tem várias questões do Enem, várias questões da URGS, várias questões de vestibulares. E vocês podem justamente trabalhando por conteúdo. Antes da independência do Brasil, o que cai é as revoluções, não vai cair muita outra coisa. E como essa minha primeira aula é sobre o período antes da independência, não, eu vou deixar mais para a professora, porque o que ela vai dar agora é um período, uma coisa mais puxada. Vai dar Grécia e Roma, e eu quero ver se ela consegue dar os dois hoje ainda. E como eu falei, o que vai cair mais cai no Enem, muita coisa da Era Vargas, e isso eu tenho que deixar mais para adiante, tá? Porque eu não posso atropelar. Só esperar se ela vai vir agora.